Olá, eu sou o Leandro, sou professor de ciências. Mais uma aula hoje sobre as algas. Bom, algas é um assunto de extrema importância devido principalmente ao seu papel como produtor. Ele é um organismo que fabrica açúcar, que é a principal fonte de energia de todos os seres vivos. Então, em ambientes aquáticos, que é onde geralmente esses organismos habitam, ele contribui para a produção desse composto. Um outro aspecto muito importante é que estima-se que as algas produzam entre 70% e 90% do oxigênio presente na atmosfera da Terra. Bom, nessa figura nós observamos a filogenia das algas. As algas, elas pertencem ao domínio eucária, ou seja, células eucarióticas, células mais complexas do que as células bacterianas. E pertencem ao reino protista, que juntamente com os protozoários compartilha esse reino. Bom, um pouco de evolução. Estima-se que o nosso universo tenha cerca de 13,8 bilhões de anos. O nosso sistema solar, 4,57 bilhões de anos. A Terra, um pouco mais jovem, 4,54 bilhões de anos. Os primeiros fósseis de micro-organismos encontrados viventes na Terra, 3,8 bilhões de anos. As primeiras cianobactérias, 3,5 bilhões de anos. A partir desse momento, iniciou-se o preenchimento de oxigênio na atmosfera da Terra. A fotossíntese, da forma que nós temos hoje, foi evoluindo e ela existe há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Agora, o tema dessa aula, algas, é uma célula eucariótica. Acredita-se que a célula eucariótica surgiu entre 1,7 e 2 bilhões de anos. E essa célula eucariótica, por meio dessa teoria da endossimbiose, que consiste nada mais do que um ancestral de uma cianobactéria, que é um ser fotossintetizante, se associou a uma célula eucariótica e, com o tempo, foi se refinando, foi aperfeiçoando essa simbiose até formar um organismo eucariótico fotossintetizante. Então, a partir disso, acredita-se que formaram as células tanto vegetais quanto as células das algas, que são células eucarióticas e fotossintetizantes. Bom, novamente, as algas elas pertencem ao domínio eucária, reino protista, como eu disse também. Nesse reino se encontram tanto as algas quanto os protozoários. Novamente, são seres eucarióticos. Qual o significado disso? Significa que são células complexas, ricas em membrana, e a principal característica é que o material genético, o DNA, fica organizado no interior do núcleo membranoso, cujo nome é carioteca. Bom, as algas são autótrofas. Qual o significado disso? Elas produzem o próprio alimento, que é o açúcar, que é a principal fonte de alimento de todos os seres vivos, por meio de um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, a energia proveniente do raio do Sol, que é a energia radiante luminosa, ela é transformada em energia química presente nas moléculas de glicose. As algas, elas podem ser tanto quanto pluricelulares. Unicelulares significa que ela tem apenas uma célula, como esse exemplo aqui. Cada célula isoladamente é um organismo aqui. Ou podem ser pluricelulares ou multicelulares, conforme esse exemplo aqui, de uma alga parda. Se são pluricelulares, elas não formam tecidos verdadeiros. Tem que ficar claro que alga não é planta. Alga é um outro organismo. Planta é do reino vegetal e alga é do reino protista. Não forma tecidos verdadeiros quer dizer que significa que não tem raiz, não tem caule e não tem folha. Aqui fica um pouco mais claro o significado de não formar tecidos verdadeiros. Ele tem uma semelhança, as algas têm uma semelhança com as plantas, mas como eu disse, não são plantas. Esse ponto que fixa no solo não é uma raiz, é só um ponto de fixação. Essa estrutura não é um caule, é chamado de talo cilíndrico, pelo formato geométrico dele que é cilíndrico. E aqui é um talo achatado, então os dois são talos, só muda o formato. E nessa outra figura, nós temos algumas bolinhas, umas bolhas, que são chamadas de vesículas flutuadoras, que dentro dessas bolhas tem oxigênio, porque a alga ela poderia muito bem ficar deitada no chão.
como ela tem essas bolhas na parte superior, a tendência é ela flutuar essa parte e ficar na posição ereta, em pé. Bom, agora exemplos de algas pluricelulares, as algas verdes, também chamadas de clorofícias. Algas pardas, também chamadas de feofícias. Algumas algas pardas podem atingir até 70 metros de comprimento, de altura. Agora, alguns produtos de interesse econômico fabricados a partir das algas pardas. Uma substância obtida a partir dela pode ser utilizada para fabricar produtos cosméticos, creme dental, até mesmo entra na composição dos sorvetes. Essa substância é uma substância espessante. É uma substância que aumenta a densidade, a viscosidade, a espessura da substância. Mas qual é o significado disso? Faça uma comparação entre a água, um copo d'água, por exemplo, e uma pasta de dente. Qual que é mais espesso, mais grosso? Certamente é a pasta de dente. Então, a partir disso, conclui-se que é uma substância espessante, né? Bom, outra alga pluricelular, algas vermelhas, também chamadas de rodofícias. Aqui o exemplo de uma. E aqui toda a diversidade que nós temos de algas vermelhas que podem ser encontradas em ambientes aquáticos. Agora, as aplicações, os produtos que podemos obter a partir das algas vermelhas. Essa folha, muito utilizada na culinária oriental japonesa, o nori. A partir do nori pode-se fazer o temaki e o sushi, que é esse bolinho de arroz enrolado com o nori. Pode-se fabricar também, a partir de substâncias das algas vermelhas, essas cápsulas de comprimidos de medicamentos. E também essa outra substância que tem coloração avermelhada, mas pode ter uma cor mais transparente também, que é o agar. O agar, isso é uma placa de Petri. Essa placa pode ser de vidro, de plástico ou de metal. Utiliza-se essa placa para poder crescer micro-organismos, como bactérias ou fungos. Então aqui é colocado o agar, que é uma substância que vai endurecer a comida desses micro-organismos. E juntamente é colocado o açúcar como fonte de alimento e outros nutrientes, né? Agora, falando um pouco sobre as algas unicelulares, aqui a estrutura de uma alga unicelular. E aqui as algas, uma microscopia, uma foto de microscopia. Essa alga ela tem uma estrutura parecida com um chicote, que é um flagelo, serve para a locomoção das algas. Ela tem um núcleo membranoso com a carioteca e o DNA aqui dentro. Então, isso caracteriza uma célula eucariótica, a célula mais complexa. Tem um vacúolo, cuja função é eliminar o excesso de água que está no interior da célula. Nós temos também cloroplastos. Como eu disse, segundo a teoria da endossimbiose, é uma ancestral de uma cianobactéria que se associou a uma célula eucariótica. E temos também uma mitocôndria, que é uma organela responsável pela quebra da molécula de glicose e liberação de energia para as atividades da célula. Bom, agora algas unicelulares, alga verde. Lembra que eu falei que tinha alga pluricelular verde? Também tem unicelular, com dois formatos diferentes, em formato de disco, discoidal, ou em formato de esfera, de globosa. São células isoladas, elas vivem separadamente. Tem células de algas verdes que elas se organizam em colônias, como essa colônia aqui, que é chamada de Volvox. Aqui tem cerca de algumas milhares de células agrupadas formando uma grande esfera. Bom, agora, indo para o aspecto ecológico, os líquens. Líquens são associações do tipo mutualismo. Mutualismo significa que é uma associação onde os dois seres vivos saem beneficiados. E se você separar os dois, eles morrem. Eles não sobrevivem no ambiente onde eles estão. Os líquens é uma possibilidade de uma alga viver em ambiente seco terrestre. Então, é uma associação entre um ser heterótrofo, que não fabrica o próprio alimento, que é um fungo, e um ser autótrofo, que fabrica o próprio alimento, fabrica a glicose, o açúcar, que pode ser ou uma alga ou uma cianobactéria. Como o nosso interesse são as algas, vamos focar nesse assunto. Então, a alga, como produtora, fabrica o açúcar e oferece ao fungo. O fungo, por sua vez, por meio de suas hifas, que são esses filamentos,
eles captam a água do ar, da umidade do ar ou do ambiente e oferecem às algas. E captam também nutrientes desse meio e também oferecem às algas. Aqui alguns exemplos de líquens que observamos em troncos de árvores, observamos em rochas presentes no meio ambiente. Agora, outra alga unicelular, as diatomáceas, muito abundantes em qualquer ambiente aquático, tanto mar, oceano, quanto em rios. Elas são muito bonitas, com vários formatos geométricos. Formato circular, formato de retângulo, em filamentos, em elipses, triangular, formatos irregulares, toda a diversidade de diatomáceas. Agora uma alga peculiar, alga unicelular, os dinoflagelados. Basicamente são os três tipos mais comuns, esses três aqui, que estão nessas figuras. Essa alga é essa aqui e essa outra, essa aqui. Nos próximos slides eu vou falar especificamente sobre essas duas. Bom, inicialmente essa aqui, esse é o nome científico dela. Essa alga, ela promove no ambiente aquático um fenômeno muito interessante chamado bioluminescência, onde ela libera uma luz que durante a noite forma um cenário muito bonito. Essa luz, essa luminescência é produzida principalmente após a agitação, a movimentação da água onde ela está. Como, por exemplo, aqui o barco está se deslocando e o remo está formando uma onda. E nesse ambiente a alga está lá e forma essa luminescência. No contato da água cheia de alga com a praia também leva à formação disso. Em contato da água com as rochas também, enfim. Agora um outro fenômeno negativo no que se refere à poluição ambiental e à biodiversidade, a maré vermelha. A maré vermelha consiste na multiplicação exagerada de algumas algas. Essa aqui, esse dinoflagelado. E por que ela se multiplica? Por excesso de nutrientes, principalmente do esgoto industrial e doméstico. Então, ela consumindo esses nutrientes, ela se multiplica e produz uma substância tóxica que a tendência é matar os organismos presentes na água, como os peixes, alguns crustáceos, alguns moluscos, e libera uma substância que leva essa coloração avermelhada da água. Bom, com o tempo, conforme vai diminuindo os nutrientes da água, essas algas tendem a morrer. As bactérias que não gostam de oxigênio, bactérias anaeróbicas, tendem a degradar a matéria orgânica resultante da morte desses organismos. E essa degradação leva essas bactérias a produzirem substâncias mal cheirosas e substâncias que podem matar alguns outros animais que possam eventualmente ter sobrevivido. Uma outra questão importante é, com a multiplicação exagerada dessas algas, elas cobrem a superfície da água e impedem a penetração de luz, e as plantas que estão aqui embaixo não fazem fotossíntese, a tendência é morrerem também. Então esse fenômeno leva à redução da biodiversidade das espécies presentes nos ambientes aquáticos. Bom, agora sobre a importância ecológica das algas. As algas são seres microscópicos, são seres produtores de açúcar pela fotossíntese. Então, ela é a base da cadeia alimentar, porque o açúcar que ela produz vai servir de fonte de alimento para os demais seres vivos daquele ambiente aquático. Aqui estão as algas produtoras, também chamadas de fitoplâncton. Animais, larvas principalmente de peixes, de insetos aquáticos, de crustáceos, de vermes aquáticos, são chamados de zooplâncton e eles se alimentam desse fitoplâncton. Esses, por sua vez, servem de alimento de peixes pequenos, que por sua vez serão alimento de outros peixes até atingir peixes maiores, como o tubarão, por exemplo. Então formamos uma cadeia alimentar. Produtores, consumidores primários que comem os produtores, consumidores secundários que comem os primários e terciários. E após a morte desses organismos, todos serão degradados, decompostos pelos decompositores, por bactérias e fungos. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham apreciado. Bons estudos a todos.